Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão dessa terça-feira, dia 14 de maio, Ibovespa fechando em alta de 0,28%. Vou falar mais a respeito não só do Ibov, Minites, dólar, Petrobras, Vale, Itube, Semig, HPV3, NTCO, Bradesco, Suzano, Prio, CSNA, enfim, vou falar aqui de diversos ativos nessa análise de fechamento do pregão. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. No decorrer dessa análise, se ela for útil para você de alguma forma, deixe o seu like, deixe o joinha, compartilhe, coloque aqui no comentário qual ativo que você quer que seja avaliado no próximo dia. Lembrando, a nossa prioridade é para quem em termos de filtro, né, das solicitações, quem é membro do canal e também quem está lá dentro do aplicativo DV Invest. Por falar quem está lá dentro do aplicativo DV Invest, lembre-se que o GPS da tendência agora está gratuito, tem radar da liquidez, tem informações durante o pregão, é só se cadastrar dentro do aplicativo, tem um link aqui na descrição dessa análise de fechamento do pregão. E outro recado importante, que teve dois ativos que foram solicitados na análise de fechamento do pregão, vou até pegar aqui, são duas BDRs, mas quem solicitou, se você estiver assistindo aqui, quem solicitou, ativo é muito, a liquidez é muito baixa, é CAPT 34 e tem outra SIM N34 também. A liquidez é muito baixa, não chega nem a R$1 milhão, que na verdade não chega nem a R$500 mil. E o primeiro, tem um que acho que essa SIM N chega à faixa ali de negociação de R$15 mil, R$45 mil por dia. É muito baixo para a gente utilizar análise técnica e fazer qualquer tipo de análise. É um ativo que começa a ter uma facilidade de ser manipulado, vamos dizer assim, e fica ruim de identificar a questão de movimentos, principalmente falando de gráfico diário. Tá? Vamos lá então começar a nossa análise depois desses recados aqui importantes. Vou colocar aqui na tela para vocês o gráfico do Ibovespa aqui, ó, uma alta de 0,28%. A gente está dentro de um movimentozinho subida ainda mais fraquinho, mas o fato é que a gente está com o Ibovespa lateralizando aqui dentro desse nível. Enquanto se mantiver acima da média, a gente cria uma expectativa de poder, na verdade não, assim, existe um viés de alta aqui, ou seja, uma maior chance de romper essa região aqui, que é a máxima de todo esse movimento de queda. Então, esse seria o caminho mais provável. Quanto mais tempo ficar aqui assim de lado, e principalmente ganhar força após uma tentativa de queda e gerar força na sequência, melhor ainda, para se buscar aí uma possibilidade, seja de entrada em vários ativos aí ligados a principalmente o índice Bovespa. Então nós temos aqui um viés mais de alta para o Ibov. Esse viés de alta começa a deteriorar, voltando para baixo das médias, mas principalmente se voltar para baixo dessa caixinha aqui, desse retângulo em azul, região de 126.800, que eu venho falando diariamente desde o meu perfil no Instagram, também comento aqui com vocês, até o 125.850. Então, perdeu essa região, a gente está dentro de um cenário mais de baixa em busca dessa região, até mesmo da perda dessa região em busca dos 123 a 122 mil pontos. Mas, de maneira geral, mantemos aqui uma expectativa um pouco mais positiva para o Ibovespa. No mini índice, o dia de hoje foi um dia aí, está sendo um dia de alta, né? Na verdade, já fechou aqui o mini índice, não, está fechando mais tarde. Então, vai fechar só às 18 horas, então a gente tem aqui um movimento de subida. Se observarmos só os candles do gráfico diário, olha a quantidade de candles de forma lateral. Significa dizer que lá no intraday vai ter alguma região aqui de resistência, vai ter alguma região aqui de suporte, vou botar no gráfico de 160 minutos, vai dar para ver justamente isso aqui que eu acabei de mencionar. Ó. Região de suporte e região de resistência. Então, o ideal seria acontecer o quê? Sinalizações de alta já para cima da zona de resistência. Para mim, para cima preferencialmente de um patamar ali de 129.670. Por que esse valor? Porque se eu der um zoom menos e passar aqui uma linha aqui por essa região, olha só que interessante, ó, vai passar justamente em cima desses topos aqui, desses fechamentos. Então, o legal seria abre subindo e passa a gerar sinal de alta no gráfico de 5, de 10 ou até mesmo de 30 minutos, acima desses 129.670, é um indício maior de que está ganhando força aqui para cima. Para trabalhar numa venda, tentando pegar um movimento aqui para a região de suporte, lá para a faixa dos 128.585, seria interessante abrir caindo, perdendo essa região. Né? Vou tentar vender aqui já um pivôzinho de baixa num gráfico de menor periodicidade. Dá também para olhar, sendo um pouquinho mais criterioso, por sinais de baixa abaixo dos 260, 129, 260. Tem um topinho aqui para trás, tem
uma tentativa de topo aqui, né? Depois veio aqui para cima, bateu aqui, funcionou como suporte, gerou esse suporte duplo aqui, e vendo aqui para baixo, topinho descendente abaixo dos 260, 129, 260, ou mesmo pivô de baixo abaixo desse patamar no gráfico 5 e 10 minutos, tende a proporcionar um sinal aí para venda de day trade no mini índice. Beleza, então agora falando aqui do dólar, o dólar no dia de hoje apresentou aqui uma queda de 0,57%, ainda nada muito relevante, apresentou não, né? Ainda está cotando aqui, está dentro de uma queda de 0,57%. O que seria interessante em termos de focar em compra? Dólar quebrar essa sequência de máximas descendentes do gráfico diário. Lembrando que em termos de estrutura, né, em termos de tendência aqui, ó, é igual o índice precisa romper os 130 mil pontos, o dólar tem que perder isso aqui para perder a estrutura de alta, e o índice rompeu 130 mil pontos para perder a estrutura de baixo do gráfico diário. Aqui, no caso do dólar, deixa eu até ver se tirar a questão do ajuste, vou tirar a questão do ajuste aqui. No caso do dólar, essa região é 5.007 pontos. Mas o fato é que se ele voltar para baixo desse nível de preço aqui, seria o sinal mais negativo, assim, de enfraquecimento, mais dessa tendência, desse contexto de alta, vamos dizer assim, e aumentaria a probabilidade de perder essa região. Então isso aqui é uma região importante de suporte para o dólar. Mas olhando para o próximo pregão, em termos de operações de day trade, pelo gráfico de 120 minutos, nós podemos ver uma queda toda travada, uma lateralização mesmo aqui. Ó. No G60 vai ficar claro, igual o Ibovespa lá, o mini índice está lá travado, aqui também está travado. Ó. Então aqui abre caindo e passa a proporcionar topo descendente para baixo, pelo menos aqui num patamar de 5.136 pontos, dá para buscar a venda de day trade para buscar o fechamento aqui desse gap, lá na faixa dos 5.099 pontos. Lembrando que a zona de suporte mais importante vai ficar em torno dos 5.080 pontos. Mas já dos 5.100 até 5.080 é uma região já de mais suporte. Dá para ver aqui que tem essa região do gap, né? Eu estou falando do fechamento aqui desse candle, dessa região de fundo, com essa região de topo, e ainda vai ter essa região aqui. Enfim, é uma faixa mais importante de suporte, que vai dos 5.100 até os 5.080, na minha opinião. Então, onde você vai ficar um pouquinho mais cauteloso em termos de estender ali objetivo nessa região. Para abrir compra, abriu subindo e passou a proporcionar sinal de alta, pelo menos aí no gráfico de 5 ou 10 minutos acima dos 143, 543, dá para trabalhar um pouquinho mais na ponta compradora. Lembrando que fica ainda mais interessante se gerar um sinal de alta aqui no gráfico 120 minutos, fechar uma primeira, segunda hora de pregão bem aqui para cima, apoiando um pouquinho mais a expectativa de poder retornar para a zona de resistência dessa congestão na faixa dos 570,5. A PTR4 no dia de hoje fechou em queda de 1,8%, abriu com um gap de baixo, chegou a ter uma queda superior a 3% no pregão. Então, pegando aqui, ó, daqui para cá, foi na faixa de 3,5% de queda no decorrer do pregão, mas conseguiu fechar ali com um candle de indefinição, a formação de um candle de definição, corpo pequeno, com sombra superior e sombra inferior, mas se sustentando acima da média móvel exponencial de 10 períodos, que era um ponto aqui que eu poderia testar, essa região para trás, região da média, enfim, não voltar para baixo dos R$40 a 39,45, isso é o sinal de enfraquecimento da tendência de alta de curto prazo. Daut, e aí? Beleza, tendência de alta no gráfico diário, topos e fundos ascendentes, papel ali alinhado para cima, né? Nem dá para falar aqui muito nesse fundo aqui ascendente, mas o fato é, o papel está alinhado para cima no gráfico diário, gráfico semanal, gráfico mensal. Só que para mim essa correção que testou aqui a média é muito curta ainda em termos de tempo para falar, já vou comprar aqui muito próximo da resistência com stop desse tamanho. Stop grande com um espaço para resistência menor. Então não me interessaria por essa entrada. O que me interessa mais por compra em Petro? Ela ficar aqui de forma lateral e depois gerar um rompimento dessa máxima. Aí eu me interesso mais por compra. Ou a Petro vem, corrige mais, pelo menos esse último movimento que a gente dá até para pegar todo esse movimento aqui, mas dá para falar desse aqui primeiramente, que vai coincidir com a região aqui, ó, essa região, 38,2% com esse topo anterior, e depois uma região que eu diria que ficaria mais interessante nos 61,8%, nos 38,20%. Então seriam os valores que me interessariam um pouco mais em avaliar a possibilidade de compra, seja pelo gráfico diário ou pelo gráfico semanal, na PTR4. No gráfico diário, mais me animaria ela ficar mais aqui respeitando essa região daqui para cima e depois gerar um sinal de alta. Falando de compra de fundo ou pivô de alta, se ficar lateral em cima da média, a média pressionando aqui o preço e rompe aqui essa região.
Então seriam as duas formas aí que eu buscaria algum tipo de entrada no ativo. Na Vale 3, ativo ali que vai ficando de forma mais lateral abaixo de 64,75 a 64,76 a R$ 65, mas testando aqui a média, tá vendo? Pressionando a média, é isso que eu tô falando para Petro, ó. Se a Petro ficar aqui fazendo isso aqui e gerar aqui igual a Vale, gerar esse rompimento, beleza, aí animo mais para buscar uma operação de compra, é o caso aqui da Vale. Poxa, eu falei até assim, comentei se eu não me engano, nos meus stories de hoje. Se romper esse patamar aqui, seria legal que rompesse do pregão de quarta-feira em diante, a Vale, não rompesse já hoje. Então, o que ela fez? Fez algo interessante, ela gerou um sinal de topo aqui nessa região de resistência, e não caiu, fechou praticamente, não caiu assim, menos 0,06%, não ganhou força para baixo. Se ela no próximo pregão gerar esse rompimento, daria para arriscar uma compra na Vale, colocando stop aqui embaixo, tentando pegar algo aqui para cima, porque ela já fez uma lateralização aqui em cima dessa região de resistência que parou de subir, mas também não caiu. E está pressionado pela média, ou seja, vai se sustentando em cima do nível de suporte. Então, primeira possibilidade de entrada, rompimento de 65,18. Ah, vai dar certo isso? Não sei se vai dar certo, é renda variável, mas o fato é que você vai ter a gestão de risco mais interessante. Ou você trabalha com stop abaixo da mínima do pregão desta terça-feira, ou você trabalha com stop abaixo da mínima no pregão de quarta-feira, caso o pregão de quarta-feira venha fazer esse rompimento. Então é a alternativa que eu vejo. O viés aqui é de alta para essa ação, mas essa subida até agora não me anima demais, tá? Assim, não é um negócio que me anima muito, não. A única coisa que está animando um pouquinho mais é porque ela, na hora de cair aqui, ó, botar em azul a subida, e na hora de cair, botar em vermelho, ela está caindo devagar. Então, ou seja, sem força para baixo. Então, de maneira geral, dá para arriscar uma compra se fizer isso aqui. A outra alternativa de compra é deixa romper e fundo ascendente acima do patamar de 65 a 64,76. Seguindo aqui para as posições que tem aberto, YouTube 4 rompeu essa máxima aqui, já é um sinal de provável stop da operação de venda que foi realizada, de swing trade, nesse pregão aqui que fechou em forte queda, nem conseguiu fazer nova mínima, já anulou essa formação de fundo, então provavelmente tende a bater no stop que está um pouquinho mais aqui acima, batendo no stop. Lembrando, a gente sempre vai reportar aqui o que deu stop, falando das operações swing trade que são recomendadas dentro do aplicativo do Invest. Então a gente sempre coloca aqui para vocês quando gerou ganho ou quando gerou perda. O Kaique, que está sendo responsável pelas operações swing trade, ele reporta aqui, ou ele reporta, eu mesmo venho reportar aí o resultado das operações. A outra posição que foi aberta aí no pregão de hoje, CEMIG 4, foi devidamente executada, todos os detalhes da compra, o ponto de stop, o objetivo da operação, quantos por cento do seu capital você coloca nessa operação, está tudo dentro lá do aplicativo DV Invest, tá? Então, é algo exclusivo aí às operações de swing trade, né? Os envios, os detalhes delas fica dentro mais para o aplicativo lá DV Invest. Mas é uma compra que a gente abriu em CEMIG 4, tentando pegar justamente esse movimento aqui de subida. O Kaique mandou essa recomendação no decorrer desse pregão. O ativo voltou na zona aqui de antigo topo, junto com o médio, gerou um sinal de alta. Vamos ver se ela resolve dar uma andada aí a favor da sua atual tendência de alta no gráfico diário, no gráfico semanal, no gráfico mensal. Destaques do pregão de hoje, HPV3, Rap Vida, alta de 10,42%. E quando eu falo de destaques, quem foi a maior alta de ações que estão dentro do Ibovespa e quem foi a maior queda de ações que estão dentro do índice Bovespa. Então, nesse caso aqui, HPV3, uma forte alta. Deixa eu só ver se está certo isso aqui. Tá. Tá certo não, que eu tenho que botar aqui de volta. Pronto. Questão do ajuste. Então, aqui HPV3 alta, forte, 10,42%. Rompeu, desculpa, bati aqui no microfone. Rompeu aqui uma zona de resistência importante, com gap de alta. Então, algo positivo. Beleza, então vou abrir uma compra na superação da máxima desse candle com stop aqui embaixo. Aí a gente tem que dar uma calculada aqui, porque assim, ó, daqui para cá, a gente está falando ali de um stop em torno de a mínima que foi 4,26. Então, a gente está falando, e aqui a máxima 4,49. Então, a gente está falando de 4,50 para 4,25 para R$ 4,25. A gente estaria falando aqui de um stop em torno de 5,6%. Ótimo. Só que daqui para cá, desse ponto para essa zona de resistência que tem aqui pela frente, tem bem menos, né, de espaço. Olha a quantidade de testes aqui, de máximas aqui, ó. Basicamente vai ficar uma relação de retorno de 1 para 1 para a zona de resistência bem importante do gráfico semanal, ali com ponto mais alto na faixa dos 4,70. Dessa forma, não é a operação que mais me chama a atenção de abrir. Se fosse fazer essa operação de compra aqui para tentar pegar algo maior para cima, eu colocaria menos capital.
Qual que chama mais atenção para uma compra? Um recuo do preço no gráfico, por exemplo, de 120 minutos. Esse aqui é o gráfico de 120 minutos. Fundo ascendente se aproximando da média, animaria um pouco mais para você ter um stop um pouco menor e, consequentemente, mais espaço para subida aí para a região dos 4,70 até a região ali dos R$ 5. Mas, enfim, ativo em tendência de alta de curto prazo. Dá para ver aquela quantidade de topos que tem aqui pela frente, né? Que eu estava comentando no semanal, mas olha a quantidade de topos aqui, ó. Pode rasgar direto? Até pode, mas aí é um risco maior. Então, em termos de. Sempre é gestão de risco dentro de renda variável, é importante ter demais gestão de risco dentro da renda variável. Tá? E o ideal seria que se o preço fizesse algo assim também, gerasse um sinal de alta também, outra alternativa, falando de gráfico diário. Tá? Mas é isso. Fez algum recuo, lateralizou em cima da zona de resistência, depois gerou outro sinal de alta, aí sim animaria um pouco mais para compra. Quem está comprado, dá para botar o stop abaixo da mínima do pregão, ou quem for comprar, abaixo da mínima do pregão de hoje, que foi de 4,26, então o stop ficaria em 4,25. Natura, por outro lado, foi o destaque de queda, 9,43% de queda realmente muito acentuada, fechamento ali para baixo, inclusive vindo aqui a fechar abaixo dos 15,80, gerando então aqui, ó, basicamente um pivôzão de baixa, né? É isso aqui, ó, subida fraca comparado ao movimento de queda. Como é que você sabe que é mais fraco? Tem aqui 13,500 aqui para cima, aqui a gente tem 13 também, ou seja, subiu menos do que quando caiu no mesmo tempo, e dá uma pancada dessa para baixo, o que aumenta a probabilidade de buscar os próximos níveis de suporte, que já está bem em cima também, né? Por volta dos R$ 15,34, em torno de R$ 15,34, começa em 15,50 e passa pela região dos 15,34, zona de suporte aí para esse ativo. Então, nesse momento, esse é o principal suporte, e abaixo disso a gente vai falar lá nos R$ 14,85 para NTCO3. Não vejo motivo de já abrir uma compra para Adalto caiu muito, vou entrar comprando. Não vejo motivos para isso. Pode até subir, mas pelo contrário, o sinal realmente foi muito forte. Probabilidade maior de queda, teria que avaliar os próximos pregões para arriscar alguma compra contra a tendência que é de baixa no gráfico diário. Bradesco fechou o pregão aí em estável, menos 0,07%, BBDC4, está dentro de uma tendência de baixa no gráfico diário, pode ganhar força aqui para cima, quem for arriscar a compra aqui nessa região de suporte é uma alternativa, sabendo que está operando contra a tendência, média móvel próxima, entrada seria a superação da máxima desse candle, stop aqui embaixo, tentando pegar um movimento para essa região de topo. Essa seria a alternativa contra a tendência. E operando a favor da tendência, se esse papel tentar subir aqui de maneira fraca ou lateralizar, gerar algum sinal de baixa como um topo descendente ou pivô, seria a alternativa de trabalhar na venda a favor da tendência em BBDC4. Lembrando, gráfico semanal, na semana passada fez um sinal ruim. Tentou subir, gerar um fundo aqui, bateu na média, reverteu. Então ele criou uma expectativa que pode vir a perder essa região aqui de suporte. Por enquanto, é o caminho mais provável, de acordo com a sinalização que aconteceu na semana passada para a BBDC4. Por isso é um risco maior da compra pelo gráfico diário. SUSB3, ativo que está dentro de uma tendência de baixa, queda hoje de 1,66%, tendência de baixa que vem de maneira forte aí no gráfico diário, gráfico semanal anulando a tendência de alta de médio prazo, ou seja, quebrando a estrutura de alta do gráfico semanal, consequentemente criando a expectativa de poder retomar uma tendência de baixa de médio prazo. De curto prazo já é de baixo, mas de médio prazo pode acontecer na sequência. Por estar numa zona de suporte importante do gráfico semanal, que é essa aqui, ó, junto com essa região aqui inteira, mais outro patamar aqui, abaixo dessa região que se encontra aqui, desse valor que já se encontra, até um patamar ali na faixa dos 47,85 a 47,35, nessa região aqui, ó, se lá no gráfico diário enfraquecer a queda, gerar um sinal de alta nessa faixa de preço, se afastar cada vez mais da média, daria para arriscar um pouco mais uma operação de compra contra a tendência, sendo mais agressivo nessa ação. Por enquanto, apontando mais com a chance maior para esse suposto que eu acabei de mencionar. A Prio 3 fechou em queda de 1,06%, também vem dentro de uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Perdeu aqui um fundo anterior, último fundo ascendente, respeitou essa região inteira aqui de fundo e topo anterior, veio para baixo, pivô de baixo, lateralizou, mais uma sinalização para baixo aqui, candle de indefinição. Enfim, para buscar compra nesse papel, aguardaria isso aqui, ó, algum sinal de alta para cima, pelo menos no patamar em torno dos 47,90.
Por enquanto, caminho mais provável, buscar essa região de suporte aqui, mais próxima na faixa dos R$ 43,35. Então, por enquanto, sem apoiar a operação de compra para mim, a Prio 3. E por último aqui, a gente falar de CSNA3, que terminou o pregão de hoje, com a queda de 1,7%, já ficando travada a queda, mas de maneira geral ainda continua dentro da tendência de baixa de curto prazo, semanal também com zigue-zague descendente. O que chama atenção é esse movimento inteiro de subida. A gente pode botar um Fibonacci nele e verificar onde é que o ativo está batendo. Já chegou no 61,8%? Não. Está aqui lateral abaixo de 50%. Nesse momento, olhando o cenário do gráfico diário, o cenário aqui do semanal, não vejo nenhuma entrada no papel. Então, se eu fosse tomar algum risco nessa ação, eu daria prioridade para essa região aqui em torno dos 13,20 até um patamar de 12,85, que aí começa um suporte mais relevante ali do semanal. Então, preço bateu aqui, gerou algum sinal de alta lá no gráfico diário, beleza, daria para arriscar uma operação de compra contra a tendência ou mesmo de possível mudança da tendência atual de baixa do gráfico diário. Para mudar essa tendência de baixa do gráfico diário, ela tem que romper essa região aqui, ó, essa máxima aqui, que é de R$ 14,92, tá? Esse seria o ponto aí para mudar essa tendência. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento pregão. Um grande abraço e até a próxima análise.